possível explicar espiritualidade com ciência? É o que você pode ter se perguntado ao ver este estudo aqui, que em poucas semanas se tornou o mais lido do Brazilian Journal of Psychiatry, uma revista em que os artigos são revisados por pares acadêmicos. O nosso intuito não era comprovar que existem espíritos. Nosso estudo era para ver se as pessoas que se declaram médiuns têm alguma característica genética que possa contribuir para isso. Para investigar essa hipótese, os pesquisadores reuniram um grupo de 54 médiums, 53 parentes de primeiro grau sem dons mediúnicos e outros 12 médiums sem parentes, que serviram de amostra de validação. A maioria deles era adepta da Umbanda ou do espiritismo kardecista. Por que parente de primeiro grau? Porque a genética é muito parecida, o ambiente cultural, social é muito parecido. A gente queria realmente o máximo de similitude, com a diferença de um ser médium e outro não. Após comparar o genoma dos voluntários, os pesquisadores descobriram um grande número de genes alterados que existia apenas nos médiums, incluindo 33 que só constavam em 1/3 destes médiums. E essa diferença se deu mesmo entre irmãos que dividiram a mesma barriga durante uma gestação inteira. No nosso estudo nós tivemos 3 irmãos, triplets. 2 eram gêmeos e os 2 tinham mediunidade. E o terceiro não tinha mediunidade. Nesses 2 nós encontramos também essa constelação de gêmeos, dentro desses 33, que não estava presente no terceiro irmão, que não era gêmeo. Aliás, um dos genes que estava alterado em 90% dos médiums e 0 de seus familiares é muito expresso justamente na glândula pineal, que é considerada por muitos filósofos e espiritualistas como a conexão entre o mundo físico e o espiritual. A maioria dos genes tem uma função ligada ao sistema imunológico, ou a parte cutânea de muco, ou seja, genes ligados ao nosso contato com o ambiente, com o mundo externo. E os médiuns referem estarem também em outro tipo de percepção desse mundo externo. Fruto de uma parceria entre a USP e as universidades federais de Juiz de Fora e do Rio Grande do Sul, este artigo é o primeiro a estudar o componente genético da mediunidade, mas não é o primeiro a usar um método científico para investigar fenômenos espirituais. Para você ter ideia, já teve estudo avaliando a saúde mental dos médiums, quais áreas do cérebro são ativadas durante um transe mediúnico e até a veracidade de cartas psicografadas por Chico Xavier. Isso só para citar alguns exemplos. As principais universidades no mundo hoje, Harvard, Cambridge, Oxford, tem centro de pesquisas de ciência e religião. Então, hoje em dia, é um assunto que faz parte da exploração científica rigorosa de alto nível. Mas nem sempre foi assim. Quando te apresentava em congressos, às vezes se criticava o Congresso por ter autorizado apresentar um tipo de trabalho nessa área. Os próprios pareceristas de revistas tinham, às vezes, atitude muito mais hostil em relação a isso. Nos congressos, quando falávamos, às vezes o público levantava questões muito hostis. A mediunidade sempre foi tida por algumas pessoas, alguns cientistas, com muito ceticismo, ou então foi sempre declarado como doença mental. Ela não é doença mental, e ceticismo não é uma atitude do cientista. Aliás, se você pensa que é preciso ser ateu para ser cientista ou ser religioso para se interessar por religião, é melhor pensar de novo. No nosso grupo mesmo, aqui no NUPS, nós temos pessoas de todas as vertentes. Nós temos católico carismático, católico da libertação, evangélico pentecostal, evangélico mais tradicional, temos ubandistas, temos agnósticos, nós temos espiritualistas espíritas, nós temos judeus, nós temos pessoas das mais diversas vertentes, e é assim também nos investigadores do Brasil e do mundo. E você, já viveu alguma experiência espiritual que achava que a ciência não poderia explicar? Conta aqui nos comentários.